Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Paz do Senhor, meus irmãos, que coisa mais linda é nós vermos os nossos pequenos, né? Na década de 80 e 90, como vocês viram, né? Éramos nós, pequenos, na igreja, sendo instruídos pelos nossos pais, e aí depois nós crescemos e tivemos filhos, e na década de 2000 e 2010, vocês puderam acompanhar os nossos filhos e outros, né? Seguindo a instrução dos nossos pais e passando para os nossos filhos agora. Que maravilha poder ver que de 80%, 90% daquela primeira época continuam na presença do Senhor firme e forte, porque foram instruídos pelos pais, né, ensinados no caminho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O projeto Viva Deus, que visa justamente abrir o leque de opções para que você tenha frentes de trabalho e saiba trabalhar para Deus em várias vertentes. Hoje falará sobre instrução, sobre ensinamento. Então,
Nós vamos ler aqui Provérbios 22:6, que diz: ensina o menino ou a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele, ou até quando envelhecer não se desviará dele. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui com vocês é que esse que a criança, quando se fala a criança, essa palavra ela é utilizada na palavra de Deus, no original, para se referir de feto até jovem, de feto até Daniel, José, que tem como referência essa mesma palavra, né? Então, para deixar claro aqui que na verdade nós estamos falando para crianças e jovens. Essa instrução deve ser passada para crianças e jovens. A palavra instruir no original, ou ensinar no original, é hanak. Quer dizer construir, lapidar, instruir, ensinar. Isso é uma responsabilidade absurda, porque é transmitir aquilo que se vive ou aquilo que se viveu. Isso requer dedicação, amor, sabe? Esforço da nossa parte. Isso é quando você dedica a uma pessoa aquilo que você tem de mais precioso na vida, que é o quê? O tempo. Porque o tempo não volta. Então você pega isso e dedica a outro. E esse é um ensinamento que está permeado na Bíblia. Eu vou pegar aqui apenas um exemplo, um dos mais citados, um exemplo maravilhoso que se encontra no livro de Deuteronômio 6, do 6 ao 9, que diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te também, as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha que maravilha, que responsabilidade, encher a tua casa, sabe, das coisas de Deus, de momentos de Deus, sabe, que Deus possa ser visto na sua casa o tempo todo e que esse ensinamento possa inculcar na cabeça dos seus filhos, porque essa palavra intimarás, em algumas traduções quer dizer inculcar, colocar dentro da cabeça dos teus filhos. É na hora do almoço orar, é na hora da janta orar, é na hora de dormir orar, é ler uma historinha bíblica para o seu filho, é colocar louvores para ele escutar, para todo lugar que ele olhe ele esteja envolvido pelo Deus que nós servimos. É isso que Deus manda nós fazermos. Ensinar, né, quer dizer isso. Nós devemos passar adiante aquilo que nós recebemos. Que coisa maravilhosa. Mas Hanak também quer dizer dedicar, consagrar coisas, casas, pessoas. Isso quer dizer que nós devemos consagrar os nossos filhos, colocá-los na mão do Senhor, né? Os nossos filhos são pérolas preciosas, que foram dadas para nós cuidarmos e para que nós façamos eles crescerem em conhecimento no caminho do Senhor. Então nós devemos consagrar o nosso filho, dedicar o nosso filho ao Senhor, sabe, através de orações, através de súplicas, jejum, se for possível. Glória a Deus, nós devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Isso é maravilhoso. Mas os nossos filhos, nesse caminho de ensinamento que nós vamos passar com ele, com certeza vão ter momentos em que nós vamos ter que repreendê-los, que nós vamos precisar sermos um pouco mais firmes, que nós vamos precisar usar de disciplina. Claro que uma disciplina proporcional à ofensa, mas a disciplina na Bíblia, ela é tratada como um gesto de amor. Provérbios 3,12 diz: o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, de vez em quando nós nesse caminho, além de cercarmos os nossos filhos das coisas de Deus, nós vamos precisar repreendê-lo.
A palavra de Deus diz que o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Também diz que a vara e a repreensão dão sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Eu não estou falando aqui de violência, eu estou falando de firmeza. Eu estou falando aqui de colocar o seu filho no caminho certo, tá? Uma coisa que sempre vem à cabeça de qualquer pai é: eu tenho que obrigar o meu filho a ir à igreja? Essa pergunta sempre passou pela cabeça de todo mundo. E eu vou ilustrar para você através de uma história que vai ficar mais fácil você entender. Se você descobre que o seu filho amado, tá? Ele está se drogando na casa de alguém, na casa de um colega, o que você vai fazer? Você, como pai e mãe, provavelmente vai sair correndo. Vai lá, vai pegar o seu filho pelo braço e vai trazê-lo para casa em segurança. Não é verdade? Isso demonstra uma preocupação, demonstra amor. Mas se você parar para perceber, você está evitando que ele corrompa e que ele mate algo que é transitório, que é efêmero, que é o seu corpo. Que ele não venha passar por uma morte natural. E para isso você vai lá e pega ele com firmeza e traz para casa. Mas o seu filho, que não é convertido ainda, a criança, o jovem, ele está indo para uma morte que é uma morte eterna, que é a morte do espírito, que é a morte da alma. Então você tem que usar de firmeza, você tem que apontar esse caminho para ele, você tem que pegar ele pelo braço e falar: olha, para onde você está indo é um lugar, sabe, muito ruim. Existe um Deus que te ama, um Deus, sabe, que morreu por você, que morreu por mim. Aleluias! Esse tipo de firmeza que nós devemos ter, esse tipo de disciplina que nós devemos dar para os nossos filhos. Isso fica mais fácil quando se tem uma coisa chamada confiança. Confiança. Você já cercou o seu lar de amor, já cercou de Deus. Agora falta o que? Desenvolver confiança. E isso é muito notório na história de Isaac e Abraão. Isaac está sendo levado ao Monte Moriá para ser sacrificado por Abraão. E ele percebe. Ele fala: meu pai, cadê a oferta? Cadê o holocausto? E o pai diz: Deus proverá. Mas ele percebe que ele está levando as coisas do holocausto. E quem fazia isso era aquilo que seria sacrificado: o bode, o carneiro, a ovelha. E aí, quando ele chega lá em cima, o pai o ata, o amarra, e ele não esboça nenhum esforço. Pelo menos é isso que o texto diz. Mas Isaac é mais forte. Isaac é jovem. E Abraão já com muita idade. Então ele poderia ter revidado, mas ele confiava no pai. Existia ali um elo de confiança maravilhosa com o pai. Isso é maravilhoso. E é isso que tem que ser trazido para dentro do lar. Porque eu, por exemplo, fui criado pelo meu pai e pela minha mãe na base da confiança. Eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos. E quando tinha um domingo que eu não estava com vontade de ir para a igreja, ou tinha uma festa para ir, meu pai deixava eu ir. Mas ele sabia que desde criança eu sempre ouvi a palavra de Deus e sempre ele trabalhou em mim essa questão de confiança. Então, quando eu estava prestes a cometer algo ruim, algo que pudesse desagradar o meu pai, eu pensava: não vale a pena. Então é esse tipo, sabe, de ligação que você tem que ter com seu filho, de criar um ambiente, sabe, de confiança, onde Deus seja o centro de tudo. E você pode ter certeza que quando ele estiver pronto a cometer algum erro e você tiver que usar de firmeza com ele, ele vai lembrar: meu pai tem razão, meu pai, ele quer o melhor para mim, minha mãe quer o melhor para mim. Isso é maravilhoso, é uma relação, sabe, de pai, de filho, de mãe, de filho, que é necessário. Mas aí o texto ainda se refere de que nós temos que andar no caminho, quer dizer, dentro, inserido, fazendo parte, sabe, vivendo aquilo que se prega. E aí nós vemos uma dificuldade hoje em dia nas famílias, né? Porque tem muita gente que
insiste que o filho vá para a igreja, que participe das coisas e na verdade ele não participa. E é no caminho que se ganha essa intimidade, essa confiança, sabe? Que se desenvolve o diálogo, que se desenvolve a honestidade. É aí que você passa esses princípios para os seus filhos, de família, de verdade, de amor, de respeito, de conversar sobre tudo. No meu lar sempre foi conversado sobre tudo. E isso só é conseguido, você só vai ter êxito se você estiver no caminho como exemplo, como reflexo para o teu filho. Então esteja no caminho, desenvolva isso com o seu filho, sabe? Não fique só naquilo que ensina, encontre harmonia entre aquilo que ensina e aquilo que se vive. Sobre isso eu tenho algo muito importante para falar, um conceito que eu aprendi e nunca mais saiu da minha mente. Eu não me lembro exatamente qual foi o estudioso que falou, mas ele dizia assim, que o seu filho terá a visão de Deus exatamente igual à visão que você passa para ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for um pai ou uma mãe muito rabugento, muito austero, muito castigador, sabe, alguém que repreende demais, alguém que passa dos limites, sabe o que acontece? O Deus que essa criança vai ter como reflexo, sabe, como imagem, vai ser um Deus exatamente assim, um Deus cruel, um Deus, sabe, cerceador, um Deus castigador, vingador. Mas se você for um pai ou uma mãe amoroso, que abraça o seu filho, sabe, que trata com carinho, que trata com amor, que trata com respeito, ele provavelmente vai ver Deus assim. Vai ver Deus como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que está sempre pronto a perdoar, um Deus que abraça, um Deus que ama. Então que você possa ser esse tipo de pessoa. Marcos Mion, que é um apresentador que nós conhecemos, né? Ele é cristão, não sei se é protestante ou católico, isso não vem ao caso. Ele tem uma frase muito especial, que ele diz assim, ó: todo filho tem que ver seu pai ajoelhar perante Deus. Não só o exercício, mas a demonstração da fé molda o caráter dos pequenos que oram para você com confiança em busca de exemplo de vida. Que coisa impressionante. É o seu filho olhando para você como um exemplo, sabe? Aquele que obedece o Senhor, aquele que é sujeito ao Senhor, e a tendência é ele copiar você. Então ele vai ser sujeito, ele vai obedecer você, você pode ter certeza, e a repreensão vai ficar cada vez mais esporádica, porque ele vai ter em você um pai, sabe, com confiança, uma mãe que desenvolveu intimidade com ele. Nós somos chamados a isso. E nós devemos apontar o caminho em que ele deve andar. Isso quer dizer que nós temos que falar dos caminhos. E a Bíblia nos instrui isso, sabe? Que nós devemos apontar os dois caminhos, mas que o caminho que ele deve andar, esse nós devemos apontar. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 30 que existem dois caminhos, um caminho de vida, um caminho de morte, um caminho de bênção e um caminho de maldição. O que Deus está falando, sabe, ensina o menino no caminho que deve andar, quer dizer, aponte o caminho, escolha, pois, a vida para que vivas. Deus apontou da mesma maneira como nós temos que apontar para o nosso filho. Olha, existe alguém que é o caminho, a verdade e a vida, e esse alguém se chama Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer, apontar o caminho, né? E aí ele vai andar por esse caminho em que deve andar e até envelhecer. E aqui tem algo muito interessante, porque aqui trata de dois pontos, que é a criança e o envelhecer, e no meio tem um andar. Quer dizer, fala de etapas da vida, sabe, que não devem ser puladas, que não devem ter atalhos. O mundo espiritual não tem atalhos, não tem saltos, sabe? A luz da aurora vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, é de glória em glória, é de fé em fé. O que isso quer dizer? Que criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente, jovem tem que ser jovem. É assim que nós temos que instruir os nossos filhos, sem saltos, no caminho em que deve andar, sem saltos, mas o tempo todo ali com eles, sabe, instruindo em amor. A palavra de Deus diz que a
até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Ele não será removido nessa jornada, sabe? O resultado é que ele não se desviará do caminho de Deus. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Isso não é uma promessa. Isso é um princípio. É um provérbio, sabe? Um provérbio em que nós temos que nos basear para termos uma maior percentagem de acerto. Porque todo provérbio é uma condensação de experiências em pouco tempo. O que isso quer dizer? A natureza do provérbio é a generalização a partir de uma observação. É isso que os sábios faziam. Eram os ditos, daquela época, diários, onde os sábios percebiam, sabe, uma maior probabilidade daquilo acontecer, uma regra, mas não era simplesmente uma promessa. Não é uma promessa. E pesquisando, eu vi John Piper falando justamente sobre esse versículo, Provérbios 22:6. Ele diz algo interessante. Se isso aí fosse uma promessa, todos os reis de Israel depois de Davi seriam reis tementes a Deus. Na verdade, não é isso que acontecia. Israel teve homens tementes a Deus, reis tementes a Deus, e que seus filhos não eram tementes, e quando entraram como reis, profanavam tudo, enfim, jogavam Israel lá no chão. E vice-versa também, nós tivemos reis que abdicaram do Senhor, que colocaram deuses estranhos dentro do templo, e depois foram substituídos por reis tementes a Deus e que fizeram Israel cabeça. E nós temos também um outro exemplo, que é o único pai perfeito que já existiu, que teve um filho que se desviou, e não foi Jesus. Nós vamos ler aqui e você vai entender. Oséias 11, 1 e 2 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho, mas como o chamavam assim, se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Israel, o Deus Todo-Poderoso, se desviou. Então não é uma promessa. Aí você me pergunta, mas por que então você usou esse assunto? Porque você, enfim, explanou sobre isso. Qual é o nosso papel nisso, como pais, como avós? O nosso papel é aumentar a probabilidade, planear o caminho, apresentar, conduzir os nossos filhos a Deus. E isso fará, segundo o provérbio, segundo o sábio Salomão, o maior dos sábios, apesar nessa terra, sabe, só superado pelo grande Jesus Cristo. A partir da percepção ele viu a pessoa, os pais que conduzem os seus filhos, sabe, no evangelho, no caminho, a probabilidade deles continuarem, deles crescerem nesse caminho é muito grande, é enorme. Então que possamos juntos, eu e você, sabe, aumentar essa percentagem, aumentar, sabe, essa probabilidade para que os nossos filhos venham ao Senhor. E o outro papel que nós temos é um papel de perpetuarmos isso, porque nós passamos para os nossos filhos esses ensinamentos e eles passarão a outros. Que maravilha! E outras gerações serão impactadas pelo poder do nome de Jesus. Eu vou dar um exemplo para você aqui agora de uma mulher que fez isso, que ousou instruir os seus filhos, que ousou, aleluias, acreditar no Senhor, andar no caminho. E o resultado foi esse aqui, ó. Vê comigo. Esta é a irmã Joana, serva do Senhor, sempre alegre na presença de Deus. Uma varoa valorosa, fervorosa, que gostava de oração, gostava de Bíblia. Esses são os seus filhos. 2 pastores, um presbítero, uma diaconisa e uma líder de intercessão fervorosa. Esses são os seus netos. Faltam alguns. Esses são os seus bisnetos, todos influenciados por essa mulher de Deus.
Que maravilha! Essa é a irmã Joana, é a fundadora da nossa igreja, Igreja Evangélica Ministério de Avivamento em Praça Seca. Essa senhora humilde, muito pobre, veio do norte com seus 5 filhos e aqui foi merendeira, e os seus filhos foram criados no internato onde ela era merendeira. Ela nunca abriu mão do Senhor, mesmo em meio à dificuldade, ensinava os seus filhos no caminho em que deve andar, e o resultado foi esse, um resultado maravilhoso. Sabe, eu te desafio a fazer isso. Ensina a criança, o teu filho, no caminho que deve andar. Aumente a sua probabilidade, passe essa bênção adiante, perpetue isso. Sabe como a Bíblia nos ensina? Abraão recebeu a bênção do Senhor, não reteve, passou a Isaac, que passou a Jacó, e que de Jacó passou as 12 tribos, e que de lá em diante vem passando até chegar a cada um de nós. E agora está nas nossas mãos passar isso adiante, através dos nossos filhos, para que depois isso dê continuidade durante as gerações. Agora eu te convido a ver pessoas que foram transformadas por esse provérbio, que tiveram paz, que tiveram a sensibilidade, que tiveram intimidade com Deus e obedeceram, sabe, essa instrução e aumentaram a probabilidade, e hoje servem ao Senhor porque tiveram como exemplo pais que estavam no caminho e que os conduziram à verdade, ao nosso Senhor Jesus. Veja comigo, sabe, esses testemunhos maravilhosos da parte do Senhor. E aí, família? Bom estar aqui novamente com vocês, ainda mais para falar sobre esse tema que para mim é extraordinário, é um tema maravilhoso, né, do qual eu sou infinitamente grata por tudo o que a minha família, minha base, fez por mim. Vou compartilhar com vocês algo bem pessoal, né, e meu desafio é conseguir resumir isso em 3 minutos. Que foi o prazo aí dado, estipulado aí. Mas tenho certeza aí que vai abençoar muito a vida de vocês, assim como abençoou muito a minha vida. Eu nasci no berço evangélico, né, no berço cristão. Meus pais sempre foram exemplos para mim e sempre me ensinaram no caminho, né? A gente sempre andou junto, a gente é muito unido, até hoje nós somos muito unidos. Mas eu tive uma fase na minha vida, né, na minha juventude, não chegou a ser adolescência, foi mais na minha juventude para adulto, onde eu me distanciei dos caminhos, né, do Senhor, eu me desviei realmente, tá? Eu passei uma média de 4 anos totalmente longe do caminho do Senhor. E aí que foi toda a diferença, que fez toda a diferença. E acredito que esse é o tema que fala, né? Onde os meus pais que viam aquilo ali, viam a situação que eu estava vivendo, eles nunca desistiram de mim, né? Eles nunca me tacaram pedra, nunca ficaram brigando comigo, mas sempre me incentivaram, sempre falavam que estavam junto comigo, sempre tentavam me trazer de volta, e isso é muito legal. Eu vou contar uma experiência, um exemplo do que aconteceu. Teve uma vez que eu tava num determinado lugar, numa festa e tal, com um monte de pessoas, e o meu pai me ligou e eu sempre atendia, eu nunca deixava de atender, porque como eu morava longe, né, eu morava longe deles, eu tinha medo deles acharem que eu tinha sofrido alguma coisa, algum acidente, algo do tipo, então eu sempre estava atendendo o telefone. E aí, quando eu atendi o telefone, meu pai começou a cantar uma canção pra mim maravilhosa, e dizendo o quanto me amava, o quanto Deus me amava. E isso era sempre, sabe?
Sempre palavras de amor, sempre palavras de carinho, sempre palavras de incentivo, sempre, filha, lembra quem você é, filha, Papai do Céu tá aí com você, filha, pede ajuda ao Espírito Santo, que ele fale ao teu coração, que ele te mostre, olha com quem você tá andando, olha o que você está fazendo, volta pra casa. E quando essas coisas aconteciam, eu largava tudo que eu tava fazendo, eu abandonava todo mundo e eu ia embora pra casa e só chorava, só pedia perdão a Deus. Eu fiquei por muito tempo nessa vai e volta, até finalmente eu retornar pra casa. E é muito legal porque quando eu cheguei em casa eu não encontrei pedras, eu não encontrei julgamentos, eu te falei. Eu só encontrei braços abertos. Braços abertos de pessoas que me amavam, de pessoas que estavam imensamente felizes por eu estar ali, sem julgamento, só falando, vamos em frente, dá a mão aqui e vamos continuar. E aí, Papai do Céu fez uma obra, continuou fazendo uma obra maravilhosa na minha vida. Então, meu recado hoje para nós que somos pais, que hoje eu sou mãe, é: não desista, insista, caminhe junto, seja exemplo, que o seu filho, ele sempre vem à mente dele, que qualquer coisa que possa acontecer com ele, ele tem para onde voltar. Ele tem braços abertos esperando ele com muito amor, com muito carinho, com muito Deus, com muito Cristo. E é isso, família. Esse foi um pedacinho aí do meu testemunho. Eu espero que edifique a vida de vocês e que possamos melhorar como pais, como filhos. E nunca podemos esquecer que Papai do Céu não desiste da gente. Então, que a gente nunca venha desistir dos nossos, nem de ninguém. Beijão aí. A paz do Senhor, meus irmãos. Saudades de todos. O Felipe solicitou pra gente falar um pouco, dar um testemunho rápido. E eu vou fazer rápido. Bom, eu cheguei na igreja, eu fui levado até a igreja pela minha mamãe, né? Ela que me ensinou, ela que me mostrou, ela que me instruiu no caminho. A minha mamãe, Sônia, tem sido e é um exemplo para mim até hoje, assim. Eu lembro da minha mãe, assim que eu comecei, a gente começou na igreja de Praça Seca, porque o nosso início foi em Madureira, foi na Igreja da Graça, mas depois que a gente chegou em Praça Seca, aí eu tive maior contato, né, com todas as atividades, porque a nossa igreja tem essa característica, né, de englobar todo mundo, né, de ter uma inclusão de todo mundo. E eu comecei no grupo de juniores, eu acho, na época, não lembro ao certo. E eu lembro da importância que a minha mãe dava de eu estar participando de todas as atividades, né? E todas as respostas da minha mãe, tudo que eu falava era, continua orando, continua lendo a Bíblia, vai para a igreja, que Jesus sabe de tudo, né? E graças a Deus, nosso Senhor sabe de tudo, vê tudo, né? À frente. Só para exemplificar para os irmãos, eu tinha 17, eu acho, 16 para 17 anos. Eu estava trabalhando em ajudante, acho que ajudante de pintor na época. E eu lembro que estava lixando uma parede alta e um pedaço de reboco caiu no meu olho, né? E esse pedaço de reboco, bem pequeno, ele grudou, né? Meio que grudou nos meus olhos. Bem no meio, nas meninas dos olhos mesmo. E eu lembro que aquele dia eu fiquei coçando o olho me irritava. E eu vim pra casa, cheguei em casa, mostrei pra minha mãe, eu também olhei no espelho e o olho tava bem vermelho, bem irritado. E eu conseguia ver aquela pontinha branca, né? Que era o pedaço de reboco. E aí eu falei com minha mãe, o que eu faço? E aí ela, poxa, meu filho, minha mãe sem saber o que falar, né? Falou, filho, vai pra igreja. Tinha uma atividade na igreja naquele dia, eu acho era até, acho não, tenho certeza, era até um
um ensaio de jovens. Vai pra igreja que Jesus vai te abençoar e vai dar tudo certo. Aí eu pensando, eu falei, cara, o que eu vou fazer na igreja? Caramba, com o olho grandão, feião, no ensaio, nossa. Mas eu falei, mãe, então tá, eu vou pra igreja, tudo bem. E eu fui pra igreja nesse dia. E chegando na igreja, a minha esposa era minha namorada na época. Não sei se ela vai lembrar disso. Ela me olhou, ficou assustada e me levou lá na casa do avô dela, onde o Jorge, o nosso pastor Jorge, estava lá. E... meus irmãos, é coisa de Deus mesmo, né? Ele com um pedaço de jornal, uma folhinha pequenininha, arrastou no meu olho ali e tirou o pedaço de reboco. Nossa, é incrível assim, né? Como minha mãe deu essa importância de estar na igreja. E realmente, naquele dia improvável, né? Num ensaio, a gente conseguiu uma bênção, né? E outro dia eu estava com o olho perfeito, podendo ir trabalhar. Bom, eu acho que já contei tudo, né? Um pouco da experiência, desde pequeno, na igreja, ensinando, sendo ensinado, né? E até hoje, sem arrependimentos. Eu falo isso para todo mundo, eu abro o verbo mesmo, quem me pergunta, os amigos da mesma idade, sem arrependimento, sabe? Entreguei meu coração para Jesus, aceitei Ele como meu Senhor e Salvador em 1999, tinha 13 anos, e foi a melhor escolha da minha vida. Foi a melhor escolha da minha vida. E eu tenho que agradecer muito a minha mamãe, que foi quem me levou para a igreja. Amém, meus irmãos? Um abraço a todos. Oi, pessoal. Oi, igreja. Saudade de vocês. Hoje eu tô aqui a pedido do Felipe para compartilhar um pouquinho com vocês como foi minha caminhada cristã desde a minha infância. E falar principalmente das pessoas que mais me incentivaram nessa caminhada, que foram os meus pais. Meu pai, Jorge, pastor aí dessa igreja, e a minha mãe também. Eu lembro, assim, claramente, como se fosse hoje, as vezes que meus pais tiveram momentos de Bíblia comigo, principalmente aquelas Bíblias ilustradas, próprias, né, para criança. E aquilo me incentivou muito a leitura. E aí eu fui crescendo, fui observando, meu pai sempre um estudioso da palavra de Deus, pregando, né, e tudo mais. E minha mãe também sempre envolvida com isso. Então, mais do que eles me incentivarem com palavras, eu podia ver, né? Ali na minha casa eu tinha exemplos de pessoas que tinham contato diário com a palavra. E eu automaticamente não pude ficar de fora, né? Eu não resistia. Então eu sempre me interessei por leituras da Bíblia, eu sempre me interessei por conhecer mais de Jesus. E estive inserida na igreja desde que eu me conheço por gente, né? Nas EBFs, quando a gente se encontrava com as crianças, nos cultos em geral, quando a gente corria para lá e para cá, mas também quando a gente participava de fato do culto, ou assistindo, ou uma participação ativa. Eu lembro que aos 3 anos de idade foi a minha primeira vez com o microfone na mão, cantando, louvando ao Senhor, e dali em diante eu nunca mais parei. Lembro também que eu fui incentivada pela minha mãe a pregar aos 8 anos de idade num culto infantil, e foi uma experiência muito, muito interessante. Eu estava me lembrando hoje, e ela me incentivou a falar de Samuel, que ouvia a voz de Deus e tudo mais, e ali eu era ensinada por ela também. E meu pai sempre me incentivando demais com a questão do louvor, né? Me incentivando com referências, comprando fitas, cassetes para mim, na época, né? Disco de vinil, enfim. Sempre me incentivando com isso e sempre com louvores. E isso foi muito importante para mim. E as idas à igreja, para mim, nunca foram obrigatórias. Sempre foi muito prazeroso, porque ali era a minha segunda casa. Foi assim que eles me ensinaram. Então, assim, todas as lembranças que eu tenho e tudo que foi fincado no meu coração e na minha mente ecoam até hoje. E hoje, como mãe, eu tenho essa consciência e pratico da mesma forma, né? Porque eu sei da importância de ensinar o caminho que se deve andar para a criança,
né? Assim como foi comigo, assim como foi com a minha irmã. Então, eu hoje sou uma adoradora, né? Desde que me conheço por gente e nunca deixei de ser. Também fui líder dos adolescentes, por estar ali sempre em contato e sempre querer me aplicar na palavra do Senhor, né? Da forma que eu podia, né? Conforme a minha idade e tudo mais. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até breve. A gente se vê. Tchau, tchau. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Desde já quero agradecer a rica oportunidade poder estar participando aí dessa live. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas, sou filho do pastor Luiz Nazareno e da missionária Elisa, né? Hoje eu venho falar um pouquinho da experiência da minha vida com Deus, onde desde pequeno, desde os 5 anos de idade, eu já posso dizer que eu já tenho experiência com Deus desde os 5 anos de idade, mesmo sem, na inocência de uma criança, sem entender muito, mas sempre participando das coisas de Deus, fazendo parte disso, né? Aos 5 anos de idade, mais ou menos, eu já tocava meu instrumento, que é a bateria, e através dele fui conhecendo os outros instrumentos também. E com esses mesmos 5, 6 anos de idade, irmãos, por influência dos meus pais, porque meus pais sempre foram influências e referência também na minha vida, né? Meu pai sempre me influenciou e minha mãe a orar, a colocar a mão sobre pessoas, e através disso, Deus me usou aos 5 ou 6 anos de idade, no irmão Marcão. Para quem conhece, os irmãos mais antigos vão lembrar do irmão Marco, porque eu coloquei a mão nele, ele estava enfermo e ele foi curado. Numa outra experiência, eu coloquei a mão num caroço que tinha no pé da minha mãe, e ela também veio a ser curada também. Então, desde pequeno já tive minhas experiências com Deus e sou muito grato por isso, né? Por ter tido essa oportunidade de não ter experimentado o mundo, de não ter tido nenhuma experiência com o mundo extra igreja, né? Extra evangelho, e não me arrependo, porque é o melhor caminho, porque é o único caminho, como diz Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele, né? Por Cristo. Eu queria falar para você que está assistindo, irmãos, a importância e a influência dos meus pais, né? Gratidão pela vida deles, gratidão por ter me ensinado o caminho certo, né? Por sempre ter insistido para que eu não me perca nesse caminho, que hoje em dia, irmãos, e desde muito tempo já o inimigo ele entra muito na família, nesse caso familiar, né? De tentar destruir e abalar, mas eu posso dizer que a minha família, ela é fincada, ela é baseada em Cristo, né? Nós não temos influência do mundo dentro do nosso lar, no nosso falar, no nosso pensar. E se eu estou no caminho do Senhor até hoje, aos 29 anos de idade, sem nunca ter conhecido qualquer outra religião ou experimentado, foi por influência dos meus pais. É isso que eu queria dizer, esse é meu testemunho de vida. Até hoje estou aqui, hoje sou músico da igreja, sou líder do Ministério de Louvor da nossa congregação, graças à experiência e o exemplo que tive lá atrás, desde criança dos meus pais. Então é isso, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês e que essa palavra possa alcançar e fortalecer a cada um que esteja ouvindo, em nome de Jesus. Forte abraço. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!